11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro, já aqui conosco para a coluna Conexão Brasília. Brasília, Rômulo, tá pegando fogo hoje, hein? Bom dia para você. Bom dia, Isis Sena. Realmente as coisas aqui estão pegando fogo. E olha, Isis, que são situações aparentemente que não tem nenhuma ligação, né? Por exemplo, ontem nós tivemos aí na Câmara uma situação específica de uma possibilidade de voto de um deputado que poderia ser cassado, eventualmente será cassado, e ele tomou a mesa diretora e foi aquela confusão, e aí tiraram ele lá à força, e houve uma lesão corporal, já tem até boletim de ocorrência, ou seja, uma situação que infelizmente aqui no Congresso passou a ser comum, essa imposição pela força. Há pouco tempo atrás, o pessoal da oposição foi lá, também ocupou a mesa diretora. Então, seja por um lado ou por outro, dos espectros ideológicos, a imposição pela violência nos meios institucionais vem acontecendo bastante. Mas, lá da noite, até a imprensa foi convidada a se retirar. Enfim, surgiu a questão da votação da dosimetria das penas, lá dos crimes de janeiro. E aí que está o ponto da questão. Entre outras coisas, né, se aproveitou ali que havia uma restrição de acompanhamento das pessoas aí pela imprensa, principalmente, e se pautou um tema bastante delicado e que, de fato, chama a atenção de todo mundo que está aqui no país, porque ele vai influenciar, basicamente, uma revisão para aqueles crimes cometidos de 8 de janeiro, e, claro, isso tudo tem uma questão política, porque vai também na pena aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E note que, em si, o projeto que ainda vai passar para o Senado, a gente estava lendo aqui desde ontem um projeto que foi aprovado, ele não é de todo ruim, porque lá nas penas, Izzy, lá na situação que aconteceu, muita gente agir no chamado, no botão, né, ou seja, na questão aí de estar em conjunto e agir daquela forma. E a legislação atual prevê penas bastante altas para essas circunstâncias, porque quando as pessoas tomaram penas altas, não foi só por estarem ali na manifestação, mas sim porque houve uma soma de outros crimes praticados, dano qualificado, enfim, vários outros crimes em conjunto com aquele lá da tentativa de golpe de Estado. Então, as penas ficaram altas, na verdade, foi por um acréscimo de outros crimes em conjunto com aquele. Então, as pessoas já, em geral, não entendem. Mas a pessoa pegou 17 anos porque impediu de uma estátua. Não só isso, eram outros crimes junto com o crime de tentativa de golpe de Estado. E é essa que prevê a legislação penal, ela tem essa previsão legal. Então, a ideia, na verdade, é claro, é beneficiar o espectro político do ex-presidente e abrandar as penas das pessoas que cometeram aqueles crimes, em geral, de 12 a 20 anos, enfim, abrandar as penas. E, na verdade, se diz lá o projeto que não pode mais haver acumulação desses crimes, a soma das penas não vai se dar dessa forma. A gente fala no direito, o concurso é formal, ou seja, não se aplicam somadas as penas, e sim a pena de um, com um percentual sobre os outros crimes. Enfim, são questões técnicas que vão levar, de fato, à redução considerável das penas praticadas naquele contexto. E aí, Izzy, que está o grande ponto que a gente tem que trazer aqui, porque ainda vai passar para o Senado. É claro que no Senado há aí uma disposição de votar imediatamente. O presidente Davi Alcolumbre já falou que deve pautar na próxima semana. A gente está acompanhando aqui, até porque o recesso está chegando, então eles precisam votar isso até a próxima semana, e a tendência é de um jogo mais duro no Senado do que na Câmara. Foram 294, se não me engano, votos a favor e 100 alguma coisa contra. Então, no Senado são 81 senadores, a base do Senado do governo no Senado é um pouco mais forte. Isso, há uma tentativa de jogar direto para votação em plenário, e o procedimento diz que deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ali já há um meio-campo mais difícil para os opositores, mas a tendência é que isso vá ser pelo menos votado até a próxima semana,
com grande perspectiva de aprovação também, porque, veja, Izzy, que o Senado entrou no embate com o Executivo em razão da questão da nomeação do novo ministro do Supremo, que vai ser sabatinado pelo próprio Senado, que é o ministro candidato a ministro Messias, e em detrimento do Rodrigo Pacheco, que era de preferência de Davi Alcolumbre. Então isso desagradou de fato aí o presidente do Senado, e essas pautas bombas passaram a ser objeto de negociação. Mas não se enganem não, meus caros ouvintes e Izzy, porque aqui em Brasília há um ditado que eu sempre repito aqui nas nossas colunas, que o mais bobo ele consegue aqui em Brasília trocar de sapato sem tirar a meia, na verdade, e troca de meia sem tirar o sapato, melhor dizendo. Porque tudo isso faz parte de um concerto em que se estabelecem jogo político, ou seja, se tem uma pressão aqui, então eu vou pautar esse projeto em troca de tal circunstância. Isso sempre foi o dia a dia aqui da capital há muitos anos. Então, a perspectiva é que esse projeto vá aqui para o Senado, vá sofrer algumas alterações e deva ser aprovado. A principal consequência é que o cálculo da progressão do regime passa a ter um percentual menor, e aí que está a alegria dos partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque para hoje a perspectiva é de progressão de regime com quarentena. Ele pegou 27 anos, então a própria Vara de Execuções Penais aqui do DF falou que a previsão de progressão de regime do ex-presidente é para 2033. Com essa alteração, se aprovada, de um quarto vai passar para 16%, ou seja, um sexto da pena. E aí a tendência é que essa margem para 2033 caia para 4 anos aí, a partir da contagem atual, ou seja, de 2033 passaria aí para 2029, para que o ex-presidente pudesse progredir de regime entre 2028 e 2029, a depender do que ele vai fazer aí nesse período. As situações podem reduzir a pena mais ainda. Então, a candidatura do filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, também foi colocada como moeda de troca para essa votação no Centrão, ou seja, e aí que está o ponto principal da nossa coluna de hoje. O ex-presidente lançou o próprio filho contrariando o Centrão, porque quer indicar Tarcísio de Freitas, e a política, a moeda que o próprio Flávio Bolsonaro informou na semana passada foi essa. Então eu posso abrir mão de minha campanha e vocês botam em pauta para votar a dosimetria das penas, já que a anistia realmente já foi enterrada, mas pelo menos a anistia das penas, para diminuir a pena das pessoas envolvidas, e com isso poder aí abrir espaço para que o Centrão indique, ou pelo menos consolide a candidatura de Tarcísio de Freitas, que é o desejo da maior parte desse grupo político, claro, excluindo também qualquer membro da família Bolsonaro de vice nessa chapa, tendo em vista a forte rejeição que ainda existe a um nome Bolsonaro nas eleições de 2026. Então, o desejo do Centrão é ter Tarcísio de Freitas com outro candidato a vice e afastar de Bolsonaro do pleito. Com isso, Flávio Bolsonaro largaria a sua campanha. Então, aqui, Izzy, pano de fundo todo, com certeza uma luta constante que de tédio ninguém morre aqui na capital federal. Não mesmo, Rômulo. A gente daqui de Belém acompanha, faz essa conexão Brasília, como o nome da própria coluna sugere, né? E todo dia realmente tem assunto, tem pauta para a gente comentar nesse cenário aí que você apresentou de troca, de negociações e, na verdade, tudo com um fundo político, porque a gente está observando, vamos dizer, em primeiro plano essa questão do golpe, né, do 8 de janeiro, mas, na verdade, tudo isso tem vista já para o ano que vem por causa da eleição, né? E é exatamente isso que a gente tenta trazer aqui na coluna, porque parece-me que muita gente perde essa noção, mas eles estão discutindo a questão das pessoas que eram idosos, vendedor de pipoca, que está condenado a 12 anos, mas não, isso, o pano de fundo é a política. E as eleições de 2026, com certeza, tem muita influência com o que vai acontecer no Senado na próxima semana. E, claro, na próxima quarta-feira, a gente também vai acompanhar aqui a votação no Senado e vai trazer melhor informação sempre nesse mesmo horário para todo mundo aqui na CBN. Sem dúvida, Rômulo. Quero te agradecer por hoje. Até semana que vem, então. Forte abraço. Até a próxima quarta. Agora, pontualmente.